Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, irmãos do canal Arte Espírita em Foco, hoje nós vamos fazer um estudo diferenciado e a gente vai contar com a paciência de vocês. Nós vamos fazer um estudo um pouco mais longo, né? Que geralmente o nosso estudo fica em torno de 20 a 30 minutos. Então esse estudo de hoje vai ser mais longo. Aqueles que tiverem o interesse de exercitar a paciência vão assistir todo. Hoje nós vamos falar sobre um autor que é muito pouco estudado, Leon Denis. E tem um livro dele, que é um dos mais importantes da obra do nosso irmão, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nós hoje vamos falar sobre a segunda parte, capítulo 15 da segunda parte, em que o Leon Denis nos fala sobre as vidas sucessivas, as crianças prodígio e a hereditariedade. Nós vamos ler alguns trechos do capítulo, porque é um capítulo muito longo e a gente não tem como ler tudo, falar sobre tudo. Mas nós pensamos alguns trechos e com eles nós vamos procurar fazer algumas reflexões, linkando, né, esse ensinamento com os dias atuais, porque não adianta a gente estudar a doutrina espírita e a gente não aplicá-la no nosso dia a dia. Então vamos começar aqui a ler alguns trechos que nós destacamos. Podem-se considerar certas manifestações precoces do gênio como tantas outras provas das pré-existências, no sentido de serem uma revelação dos trabalhos realizados pela alma em outros ciclos anteriores. Os fenômenos desse gênero de que fala a história não podem ser fatos desconexos, desligados do passado, produzindo seu acaso no vácuo dos tempos e do espaço. Demonstram, ao contrário, que o princípio organizador da vida em nós é um ser que chega a este mundo com um passado inteiro de trabalho e evolução, resultado de um plano traçado, de um alvo para o qual ele se dirige através de suas existências sucessivas. Cada encarnação encontra na alma, cada encarnação encontra na alma que recomeça a vida nova uma cultura particular, aptidões e aquisições mentais que explicam sua facilidade para o trabalho e seu poder de assimilação. Por isso dizia Platão: aprender é recordar-se. Bom, nesse primeiro trecho aqui, a gente tem a seguinte reflexão. Muitas vezes, quando nós verificamos as chamadas crianças prodígio, que naquela época era determinada dessa forma, o linguajar do século XIX era esse, hoje já mudamos, né? Então hoje temos as crianças com altas habilidades, crianças com autocompetências, crianças com QI elevado. Então a terminologia mudou um pouco, mas o fundamento é o mesmo. Então nós verificamos que tem algumas crianças que desde o berço praticamente que têm conhecimentos que estão acima da média, né? Então tem crianças que desde cedo já demonstram inclinação para a física, para a medicina, enfim, para os diversos campos do conhecimento humano. E aí o que acontece? Às vezes a gente fica falando assim, é porque Deus está privilegiando, né? Deus está privilegiando essa pessoa. Deus está escolhendo, né, esse indivíduo para ser o máximo, em detrimento de outros, né? Então, a doutrina espírita nos fala que não é isso. Quer dizer, todos nós teremos as mesmas oportunidades ao longo das nossas existências. Mas o que acontece? O que acontece é que quando nós reencarnamos, nós temos que compreender o objetivo da reencarnação. Quando nós encarnamos, nós temos que entender que não encarnamos apenas para
conquistar coisas materiais. Porque a maioria das pessoas, quando encarnam, voltam-se para os trabalhos materiais, no sentido de ter dinheiro, de ter propriedades, e deixam de lado as duas asas da evolução, que é a asa do intelecto e a asa da moral, a asa da moralidade. Então poucas pessoas compreendem essas disponibilidades que nós temos, de nós encarnarmos para aproveitarmos, né, essas possibilidades do intelecto e da moral. Então a maioria da humanidade encarna aleatoriamente, não tem essas preocupações de leitura, de estudos aprofundados, de estudos filosóficos, ou então de você se esforçar num determinado esporte, na música, né, e aprender alguma coisa nova, né? Então a maioria, e a gente com isso não estamos discriminando ninguém, nem estamos dizendo que ninguém é ignorante. Nós estamos estabelecendo que, como a maioria das pessoas são muito focadas somente nas conquistas materiais, não se preocupam com as aquisições do espírito, que englobam intelectualidade e moralidade. Então, aquele indivíduo que, ao longo das suas existências, ele vai conquistando potencialidades específicas, seja na área do intelecto, seja na área da moral, ou se ele consegue equilibrar as duas coisas, né, a moralidade e o intelecto, que tem pessoas que conseguem, né, numa existência já equilibrar a moralidade com o intelecto. A pessoa estuda, se aprofunda em determinados temas, e também são pessoas que têm uma disposição de fazer o bem, uma disposição de fazer aquele processo de ser solidário com o seu semelhante. Então, quando o indivíduo ele tem essa consciência plena, ele vai, a cada existência, ele vai conquistando aquisições, ele vai adquirindo habilidades, vai adquirindo situações mentais e emocionais que vão dar a ele uma posição acima da média. Então é o que acontece com as chamadas crianças de altas habilidades, de altas competências, de QI elevado, né? Então a criança que, ao encarnar, ela já tem uma bagagem psíquica que faz com que ela tenha facilidade com determinadas situações, então isso é porque ela, nas outras existências, nas vidas sucessivas, ela teve a preocupação de desenvolver aquelas habilidades, e aí culmina que numa existência a pessoa já traz aquela facilidade específica, né? Aí depois a gente vai ler aqui, o Leon Denis aponta vários exemplos, né, daquela época de pessoas que tiveram essas habilidades. Mas hoje nós temos aí várias pessoas que nós podemos apontar. Nós escolhemos 2 companheiros que podem ser exemplo desse que a gente está falando, o Pelé e o Garrincha. O Pelé e o Garrincha foram gênios do futebol, né? Tiveram, logicamente, carreiras peculiares, né? O Pelé jogou mais tempo, né? Fez mais gols e tal, mas é indiscutível que o nosso amigo Garrincha, o Mané Garrincha, também era um gênio. É o gênio do drible, né? Naquele tempo que se aceitava o drible como parte do espetáculo. Hoje já não se aceita muito. Se o companheiro começar a driblar muito, ele já é chamado a atenção, diz que está faltando com respeito ao adversário, né? Porque o futebol arte está em decadência, na minha opinião, né? Então os dois são 2 pessoas que nós podemos apontar como esses companheiros que têm essas altas habilidades no esporte.
com certeza absoluta, tanto um como o outro, em outras épocas da humanidade, desenvolveram condições físicas, psíquicas e disponibilidades interiores, né, emocionais, para que pudessem se preparar para que nessa existência aquela genialidade desabrochasse. Então essa construção não foi aleatória, não foi casual, não foi porque Deus escolheu, não, vou pegar ali o Edson Arantes do Nascimento e vou pegar uma varinha mágica e ele vai ser um rei do futebol. Não, ele se preparou durante muitas existências. O espírito, para ele chegar no pico da genialidade, no pico do conhecimento, é uma longa trajetória. Ninguém se torna espírito com alta competência, com alta complexidade, assim de uma encarnação para outra. Você tem que se preparar muito, tem que muitas existências, você tem que principalmente exercitar humildade, né? Por que humildade? Porque é o seguinte, a pessoa às vezes tem altas competências, altas habilidades, mas numa existência ele não vai conseguir mostrar aquele conhecimento para muitas pessoas. Voltando aí aos tempos atuais, exemplos atuais, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, né? Eu assistia de vez em quando, eu gostava de ver o The Voice Brasil, tanto The Voice Kids como o The Voice do adulto e aquele The Voice também de idoso, né? Que eu acho que é o The Voice mais, se não me engano. Então ali a gente tem inúmeros talentos que não vão ficar famosos, né? A pessoa, você vê ali uma criança cantando excelentemente, num nível de qualidade excelente, mas devido ao destino que aquele indivíduo tenha, né? De ter às vezes aquela habilidade de não poder ter oportunidade de mostrar para muitas pessoas, fica às vezes uma coisa restrita a um grupo. Então aí a pessoa canta numa churrascaria, canta num barzinho, canta na boate e tal. Aí tem aquele pequeno grupo que o segue, que o admira, mas não chega no nível do Milton Nascimento, do Chico Buarque, de outros companheiros que conseguiram quebrar, né, aquela barreira do anonimato e se tornarem famosos. Mas esses talentos que esses companheiros possuem não ficarão perdidos. Então aqueles irmãos que hoje já têm essas habilidades musicais, do canto, da pintura e tal, estão anônimos por uma necessidade deles se prepararem, por uma necessidade também de trabalhar a questão da humildade. Vai chegar um momento em que a espiritualidade vai permitir, vai dar espaço para que ele mostre aquele trabalho para muitas pessoas e ele vai ter a possibilidade de mostrar para muita gente, né? Então essa é a primeira ideia, né, que Leon Denis deixa clara aqui, né? A reencarnação, ela nos possibilita o desenvolvimento das nossas potencialidades. Por isso que nós que somos espíritas e sabemos da reencarnação, a gente não pode ficar naquele processo de porque eu sou ignorante, né? Eu sou burro, eu leio a doutrina espírita, não entendo nada. Não tem nada disso, né? Cada um de nós tem uma competência. Você pode não ter competência para falar em público, pode não ter competência para entender profundamente determinados assuntos, mas você tem alguma coisa que você sabe fazer bem. Então essa coisa que você sabe fazer bem, você tem que potencializar, tem que exercitar para que você futuramente possa colaborar com a humanidade, trazendo esses conhecimentos para alguém, não é? Então vamos continuar aqui lendo com Leon Denis. A lei da hereditariedade vem muitas vezes obstar, até certo ponto, a essas manifestações da individualidade, porque é com os elementos que a hereditariedade lhe fornece que o espírito põe a seu jeito e seu invólucro. Contudo, a despeito das dificuldades materiais,
vê se manifestarem-se certos seres desde a mais tenra idade, faculdades de tal modo superiores sem nenhuma relação com seus ascendentes, que não se pode, não obstante todas as sutilezas da casuística materialista, relacioná-las com qualquer causa imediata e conhecida. Tem-se citado muitas vezes o caso de Mozart, executando uma sonata no piano aos 4 anos e aos 8 compondo uma ópera. Paganini e Teresa Milanolo, ainda crianças, tocavam violino de maneira maravilhosa. Liszt, Beethoven e Rubinstein faziam-se aplaudir aos 10 anos. Miguel Ângelo, Salvatore Rosa revelaram-se de repente com talentos imprevistos. Pascoal, aos 12 anos, descobriu a geometria plana e Rembrandt, saber ler, desenhava como um grande mestre. Então, meus irmãos, a gente vê o seguinte, que a princípio, de acordo com as informações da doutrina espírita, não existe conexão entre hereditariedade e genialidade, né? Porque a maioria dos grandes gênios tem famílias de pessoas comuns, tem família de pessoas que às vezes até nem dão apoio a eles, né? A gente vê, por exemplo, Chico Xavier, que a genialidade dele é no ponto de vista moral, né? E intelectual também, né? Porque ele publicou diversos livros. Então o Chico Xavier, para nós espíritas, é um exemplo de pessoa que conseguiu conciliar o intelecto e a moral, porque ele, apesar dele ser semi-analfabeto, ele tinha um arquivo psíquico que permitia que ele fosse aquele psicólogo maravilhoso que nós conhecemos. Aquela possibilidade que ele tinha de escrever com aquela correção é porque ele tinha, numa outra existência, tido acesso à cultura, tinha se esforçado muito no sentido do desenvolvimento intelectual, ficou arquivado no seu psiquismo. Nessa existência agora ele não teve, devido às situações de vida dele, a possibilidade de estudar muito, mas ele trazia aquela bagagem, ele tinha aquela bagagem no seu arquivo. Então, por isso que ele conseguiu, né, colaborar com Jesus no sentido de ser esse médium maravilhoso que nós conhecemos. Então, o Leonino está falando aqui que o espírito, ele às vezes é mais antigo do que o espírito do pai. O espírito da criança, daquela criança que a gente vê ele pequenininho, bebezinho, não sabe falar e tal, às vezes ele é mais antigo e mais sábio, mais culto do que os seus próprios pais. Aí vem a importância da família, né? A importância da família dar apoio àquele ser que você está recebendo na tua casa. Porque às vezes você é uma pessoa que não tem cultura, ou que você não tem nenhuma possibilidade, né, de estudar muito, né? Mas tem alguém ali na sua família que acredita em você e que faz com que você se desenvolva. Vocês me permitam, eu vou fazer uma... Não estou fazendo apologia da minha posição, não. Eu estou falando em relação ao meu pai, né? O meu pai era um homem que ele não teve oportunidade de estudar. Então, ele não era totalmente analfabeto, mas não teve oportunidade de estudar. Mas ele era autodidata, né? Ele era autodidata. E aí ele chegou para mim, quando eu estava na adolescência, e falou assim, olha, eu não vou deixar nada para você, não vou deixar casa, não vou deixar carro, não vou deixar nada, vou deixar você com estudo. Você vai estudar, você vai se esforçar para entrar numa faculdade e aí você vai estudar. E aí ele desencarnou, graças a Deus a minha mãe também tinha o mesmo pensamento, falou, não, meu filho, porque aí quando meu pai desencarnou eu tinha 16 anos. Aí muitas pessoas falaram assim, não, agora você tem que trabalhar para ajudar a tua mãe, que não sei o quê. Mas aí meu pai, graças a Deus, deixou uma pensão suficiente para minha mãe, ele tinha 2 empregos, e minha mãe falou assim, não, meu filho, você vai continuar estudando. E eu continuei estudando, me formei, e depois essa bagagem, ou seja, essa base que eu tinha do colégio, que fez com que eu me tornasse uma pessoa que compreende a leitura do livro espírita. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade
de entender o Espiritismo, porque a pessoa lê e não entende o que está lendo, né? É o chamado analfabeto. Tem muitas pessoas que podem ser considerado analfabeto funcional. A pessoa copia, mas não entende o que está copiando, não sabe interpretar texto. É uma limitação de muitas pessoas atualmente, né? E eu, graças a Deus, porque eu tive um estudo, uma base boa de colégio, que foi me fornecida pela minha família, eu leio aqui e consigo entender e consigo inclusive comentar o texto, porque a gente compreende. Então a família é importante para apoiar esses nossos irmãos. E aí a gente falou no Garrincha, né? A gente leu a biografia dele naquele livro Estrela Solitária, do Rui Castro. Ele, por exemplo, não teve o apoio da família. A família dele não era bem orientada. O pai dele, coitado, era uma pessoa alcoólatra, né? Era uma pessoa que tinha vamos dizer assim, um desequilíbrio na sexualidade, tinha várias mulheres, vários filhos, e essa atitude desequilibrada do pai, que não apoiou o Garrincha, né, no sentido dele saber administrar a carreira dele melhor e ele saber conviver melhor com sucesso, acabou influenciando a atitude do Garrincha e ele se tornou alcoólatra. Teve aquele casamento com a Elza Soares, que depois ele acabou, né, se desequilibrando, enfim, não conseguiu ter uma vida amorosa equilibrada. Por quê? Porque não teve o apoio da família. E se você vê o Pelé, o pai do Pelé não era um grande jogador, não tinha habilidade do Pelé, mas apoiou a carreira do filho, deu a ele suporte para que ele pudesse ser o que é. Ele, inclusive, em várias ocasiões ele falou isso nas entrevistas dele, que ele agradecia muito ao pai e à mãe dele, quer dizer, aquela suporte familiar, para ele poder ser o que ele foi, porque senão ele poderia também se perder. A gente vê vários jogadores que tem aí fama, que tal, mas a família não apoia, e aí acaba a pessoa se perdendo, não sabe ter equilíbrio, né? A gente viu, por exemplo, aquela nossa irmã Whitney Houston, né? Eu vi também um filme sobre a biografia dela. É dito que ela foi verificado que ela desde 12 anos que o irmão dela dava maconha para ela fumar. E depois, mais tarde, uma das coisas do desequilíbrio que ela teve a nível da vida dela, que ficou muito atribulada, é porque ela era gay, ela gostava de uma amiga dela, mas a família não permitia que ela assumisse a homoafetividade. E aí ela ficou naquele desequilíbrio, naquela coisa, começou a usar cocaína, heroína e tal, e veio desencarnar prematuramente. Então, no caso da genialidade, apesar que tem pessoas que não precisam desse apoio da família para se elevar, às vezes o espírito é tão preparado que sozinho mesmo ele rompe todas as barreiras, ele vence todas as vicissitudes, mas se tiver a família ali apoiando o espírito, é melhor ainda, porque aí aquele ser ele vai crescer cada vez mais e vai fazer a diferença, né? Então vamos continuar aqui com a leitura, né? Napoleão fez-se notar por sua aptidão prematura para a guerra. Já na infância não brincava de soldadinho como as crianças da sua idade, mas com um método extraordinário que parecia ser invenção sua. O século XVI legou-nos a memória de um poliglota prodigioso, Jacques Crichton, que Scaliger denominava um gênio monstruoso. Era escocês e, aos 15 anos, discutia em latim, grego, hebraico ou árabe sobre qualquer assunto. Havia conquistado o grau de mestre aos 14 anos. Henrique de Heineken, nascido em Lübeck em 1621, falou quase ao nascer. Aos 2 anos sabia 3 línguas. Aprendeu a escrever em alguns dias e dentro de pouco tempo exercitava-se em pronunciar pequenos discursos.
Com 2 anos e meio fez exame de geografia e história antiga e moderna. Seu único alimento era o leite da ama. Quiseram desmamá-lo. Lhe pereceu extinguir-se em Lubeck em 27 de junho de 1725, de 5 para 6 anos de idade, afirmando suas esperanças na outra vida. Eram, dizem as memórias de Trevaux, delicado, enfermiço e muitas vezes estava doente. Esta criança fenomenal teve completo conhecimento do seu próximo fim. Falava disso com serenidade, pelo menos tão admirável como sua ciência prematura, e quis consolar os pais, dirigindo-lhe palavras de alento, que ia buscar as crenças comuns. Então aqui já tem mais alguns ingredientes aqui para nós analisarmos. A gente sabe o seguinte, que porque é importante, né, que a pessoa que tem a genialidade, ela desenvolva a religiosidade. Porque é importante que o indivíduo que tem aí grandes conhecimentos, ele desenvolva a questão moral. A gente vai pegar o Napoleão. O Napoleão, e isso está no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, ele foi, em reencarnações anteriores, Alexandre o Grande, aquele grande imperador macedônio, que desencarnou com 33 anos, e que, de acordo com a história, nunca perdeu uma guerra. Ele saiu com 19 anos da sua cidade natal, a Macedônia, que era uma pequena região da Grécia, e formou um exército, e ele desenvolveu uma estratégia militar tão habilidosa que ele venceu todas as guerras. Ele foi até a Índia, ele foi atravessando ali a Europa toda, chegou à Índia. E na Índia eles utilizavam os elefantes. E qual era a grande invenção do Alexandre o Grande? Era a chamada falange macedônica, que eram lanças muito compridas e os escudos resistentes, e aí ele orientava os seus soldados a fazer uma fileira compacta de escudo, né, na frente, e a lança muito comprida. Então as falanges eles iam se avançando, né, e quando o inimigo estava lá longe, ele já com a lança já matava o inimigo. E aí ia avançando e conseguia vencer muitas batalhas. A gente viu um filme sobre ele, que o elefante, por exemplo, né, vinha galopando ou andando para cima do deserto. Então, com aquela lança comprida, ele enfiava a lança na garganta do elefante. O elefante caía, esmagava quem estava em cima, enfim. Ele não perdeu uma guerra. Aí, quando chegou com 33 anos, ele adquiriu uma febre, deve ter sido febre tifoide, alguma doença na época, e veio desencarnar. Aí passou-se o tempo, ele reencarnou como Caio Júlio César. Caio Júlio César foi o conquistador romano que dominou toda a Europa e foi o criador do Império Romano. Também desencarnou cedo porque ele foi traído, né, por um grupo de políticos que o assassinaram. Inclusive seu filho adotivo Brutus estava no meio da conspiração, e tem aquela frase dele famosa, até tu Brutus, que o Brutus também estava ali no meio. E aí ele ficou se preparando lá no mundo espiritual para vir junto com Allan Kardec. Então no livro A Caminho da Luz, Emmanuel relata que quando Kardec reencarnou, Napoleão, né, esse espírito, né, ou Alexandre, ou Caio, ou Júlio César, ele foi convidado por Jesus para ajudar Kardec a espalhar a doutrina espírita na Europa. Então a missão do nosso irmão a Napoleão era divulgar a cultura francesa nos países da Europa. Ele deveria, né, a missão dele era essa. Ele era um missionário, né, apesar de ele ter aquele passado de general, de conquistador e tal, mas ele foi dado uma oportunidade, ele viu com essa missão de fazer com que a cultura francesa se disseminasse na Europa. E aí, quando Kardec chegasse com a doutrina espírita,
ela iria se disseminar com muito mais facilidade. O que Napoleão fez? Ele falhou na sua missão, né? Porque ele chegou aqui, ficou o tempo todo também guerreando as guerras napoleônicas, até ele ser derrotado pela Rússia em Waterloo. E aí depois ele ficou preso, ele voltou ainda, teve os 100 dias, né, que ele ficou, e depois ele ficou preso em Santa Helena e veio ele desencarnar anônimo. E agora não se sabe qual será o futuro dele, né, com esse comprometimento todo. É um grande homem, um grande estrategista, mas falhou. Assim como também, Emmanuel relata que Maomé também era um missionário, né? Ele veio com a missão, Jesus designou para Maomé a missão de espalhar o evangelho no Oriente Médio. E ele inicialmente fez isso, tanto é que o islamismo considera Jesus um grande profeta. Só que qual foi o erro do Maomé? Ele estabeleceu a Guerra Santa. Ele disse que o Islã teria que se sobrepujar às demais religiões e estabelecer a Guerra Santa. Então tem uma parte no Alcorão que é excelente, mas tem essa postura dele que prejudicou. E hoje, com o fundamentalismo islâmico, a gente tem aí o Hezbollah, Boko Haram, o Hamas, que são fundamentalistas. Fala, não, a gente tem que implantar o islamismo à força e o Israel tem que ser destruído, e aí está a guerra aí acontecendo. Então, o gênio, ele precisa da religiosidade. Ele precisa, aí vem mais uma vez a importância da família. A pessoa que tem em mãos um gênio, uma criança prodígio, uma criança ideal, você tem que levar a criança para algum segmento religioso, para que aquela inteligência seja utilizada para o bem. A gente tem no nazismo, né, gênios. Por exemplo, o Mengele, Joseph Mengele, é um gênio. Ele fez pesquisas que auxiliaram a ciência